quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente e me atraiu, e eu sem palavras eu me aproximo, quebrantado. Diga assim. La, 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 la. Oh, 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 lá. E merecida a vida. Diga comigo. E merecida. Oh. Trouxe minha vida e trouxe minha vida. Eu estava condenado, e mais agora pela cruz eu fui. Se você foi nessa noite, igreja, então declara. Vai! Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras e me aproximo, quebrantado por seu amor. Diga! E pela cruz me chamou gentilmente e me atraiu, e eu sem palavras e me aproximo, quebrantado, vai, por seu amor. Impressionante é o seu amor, que redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Diga impressionante. Impressionante é o seu amor, lá, 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 que redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz, vai! Me chamou e me atraiu, e eu sem palavras e me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente e me atraiu, e eu sem palavras e me aproximo, quebrantado por seu amor. O amor de Deus é grande, igreja. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras eu me aproximo, quebrantado. A um Deus que zela por nós, a um Deus que está aqui, querido, nessa noite, está olhando para dentro de mim, de você. A um Deus que nessa noite tem cuidado daquilo que você tem chamado de seu, querido. Por muitas das vezes nós olhamos para trás, olhamos e dizemos: o Senhor não tem olhado para mim, o Senhor não tem olhado para nós, o Senhor não tem visto a minha luta. Não, não, o Senhor tem olhado para você nessa noite. Como eu falei de manhã, como pode se esquecer um filho? Como pode esquecer uma mãe, um filho que ainda mama? Como pode esquecer ali a minha esposa de um neném ali de 4 meses que ainda mama? Ah, pode, mas eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor não se esqueceu de você, querido. O Senhor não se esqueceu das suas batalhas. Sabe por quê? O Senhor não se esqueceu das suas batalhas. E essa canção nós vamos declarar: nas batalhas permaneceremos em fé. Sansão pegou o leão e rasgou o leão no meio. Foi na guerra. Davi chegou e matou o leão no meio, querido, foi na guerra. Mas Daniel na cova dos leões. Ah, Daniel na cova dos leões. Eu queria dizer algo para você nessa noite. Tem batalhas que nós guerreamos na luta, mas tem batalha que nós guerreamos orando. Tem batalhas, tem leões que nós matamos no soco, na agressão, né? Tem lutas que nós lutamos assim, mas tem lutas que nós lutamos e vencemos na oração. Deus te chama a orar nessa noite. Deus te chama a clamar nessa noite. Através dessa canção você vai levantar a sua voz e dizer: Senhor, eu vou vencer. Eu vou vencer, Deus. Oh, seja na guerra, seja na luta, ou seja na oração, eu vou lutar. Oh, Pai. Diga: nas batalhas. E nas batalhas permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. E não seremos abalados.
e não seremos, não, 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 oh. Nas batalhas, e nas batalhas permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, diga, não seremos abalados, não, 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 diga quando vier, diga, e quando vier na intensa escuridão, oh, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz, e Deus é por nós. Levante a sua voz, igreja, e diga bem forte: e confiar em nosso Deus, e em seu eterno amor, e não seremos abalados, e não seremos abalados, e não seremos, não, 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 confiando em Ti, Deus, de igreja, e confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, e não seremos abalados. Através dessa canção, dia quando vier a intensa escuridão, declare, querido. E quando vier a intensa escuridão, e não temerá o nosso coração, a esperança nasce como a luz, e Deus é por nós. Ele é. Então levante as mãos aí e diga bem forte: e confiar em nosso Deus, em seu eterno amor, e não seremos, não, 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 e não seremos abalados, e não seremos, não seremos, não, não. E confiando em nosso Deus, diga em seu eterno amor, e em seu, não seremos, não seremos abalados, não seremos abalados, e não seremos abalados. Você pode levantar as mãos para o céu nessa noite. Diga uma vez mais, confiando, e confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, e em seu, e não seremos abalados, não seremos abalados, e não seremos abalados. Oh, oh, la, 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 la. Você não vai se abalar, Deus é contigo nessa noite. Levante as mãos e aplauda bem forte o nome dEle. Aplauda Ele, aplauda Ele. Glória a Deus, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche teus olhos essa noite. Essa última canção que nós vamos declarar diz: quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse homem? Quem é ele que pode fazer, querido, o mar se acalmar? Quem é esse homem? Quem é esse homem em meio às lutas desse mundo, o caos que estamos vivendo? Quem é esse homem que pode fazer a tempestade parar? Nós somos privilegiados, porque esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Ai, muitas das vezes nós não damos valor, mas um dia o Senhor te encontrou, querido. Eu ando por tantos lugares e vejo
Tantas pessoas escravas, presas no pecado, não conseguem voltar. Não conseguem encontrar Jesus, riem, deboche. Mas nós somos privilegiados de estar aqui e dizer: eu tenho um Deus. Como diz a canção, né? Que não vai deixar. Eu tenho um Deus que olha por mim, que olha pela minha casa. Tantos livramentos eu passei esse ano. Tantos livramentos eu tive. E muitas vezes eu sento na minha cadeira, sento aqui, eu subo nesse altar e digo: Senhor, obrigado por esse livramento. Obrigado, Senhor. Só contigo, só com o Senhor nós somos mais fortes, amém? Só com Ele. Oh, nós te adoramos. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier, declare: Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel e caminhar por entre as águas do mar vermelho? Então declara, igreja do Senhor: fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Por outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Então em tua voz e diga: e quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai. O hino da vitória. E toda vez que o mar vermelho tiver, eu vacinei esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele marcha e vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares se levar. Nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado declare: e quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E Deus vai, e você vai engolar o hino da vitória. E toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. E nas horas mais difíceis que ele bate, vê, chama ele aí, igreja. E se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, faça como Israel atravessou. De vitória, do outro lado cantou. Segura aí, igreja, segura aí. Nós vamos cantar o hino da vitória, você crê nisso? Eu queria que para terminarmos você levantasse suas mãos mais alto que você puder. Levante eles mais alto. Levante, igreja do Senhor, levante, levante, levante. E quando estiver frente ao mar, chame esse homem. Agora é hora de chamar por ele. Só ele abre o mar. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. Segura ele, encontrar o hino da vitória. E toda vez que o mar vermelho tiver que passar, declare, vai! E é nas horas mais difíceis que ele marcha e vê. E se passares pelo fogo não vai. Você crê nisso nessa noite? Se nas águas tu passares, eu profetizo na sua vida uma vitória em Deus. Uma vitória em Deus. Declare o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado
Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para ela aí, diga assim: você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver o melhor de Deus. Fala com ela aí. Canto. Aplauda ele aí. Glória a Deus. Aleluia. Quem vai cantar o hino da vitória aqui, irmãos? Ixi, foi bem fraco. Depois de um louvor desse, eu vou perguntar de novo. Quem é aqui que vai cantar o hino da vitória? Pode sentar, pode tomar o teu lugar. Senta, por favor. Deixa eu... Você já falou para o irmão aí que está do teu lado? Para ele, como é bom que ele veio? Fala assim: irmão, que bom que você veio. Fala aí com ele. Agora fala para o do outro lado. Fala: irmão, que bom que você veio. Achei que era meu óculos, mas é a fumaça. Glória a Deus. Já tem um tempo que eu estou com um contexto no coração. E eu já tenho batido numa tecla com meus alunos a respeito de um assunto. E eu quero falar sobre esse assunto nessa noite. Eu quero falar hoje sobre o segredo da autoridade. Amém? Só que para isso, a gente precisa ler um textinho que está lá em Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7. E vamos ler do versículo 24 até o versículo 27. Vamos entender o segredo da autoridade. Amém? Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Os irmãos que acharam, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Em nome de Jesus. Está escrito assim: e todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa na areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Agora, para você entender por que o sermão é o segredo da autoridade, está nos 2 versículos próximos. Isso que nós lemos faz parte do segredo da autoridade. Mas para você entender por que eu estou pregando isso, no versículo 28, diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensino. Portanto, os ensinava com autoridade, não como os escribas. Amém? Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar da tua palavra, de falar do teu amor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor prepare o nosso coração, que é o terreno, para receber a semente que é a tua palavra, Senhor. Senhor, dê ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor, para lutar as nossas batalhas nas regiões celestiais, para que nenhum mal, nenhum espírito contrário, nenhum espírito imundo venha impedir de nós ouvirmos a tua voz nessa noite. Senhor, fala conosco, fala de forma audível, fala de forma clara, fala, Senhor, o que nós precisamos ouvir, mas fala aquilo que o Senhor quer falar. Pai, eu oro porque o teu nome
É o único nome que será glorificado aqui. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Bom. A última parte do versículo que nós lemos, os dois últimos versículos que nós lemos, em algumas Bíblias, se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você usasse bastante ela hoje. Os últimos dois versículos do capítulo 7, versículo 28 e o versículo 29, em algumas Bíblias vai estar um título. Nesse título está escrito Autoridade de Jesus. E por muito tempo eu já ensinei isso para alguns alunos, e eu tenho refletido muito sobre isso. A Bíblia vai dizer que as pessoas que ouviam Jesus, as pessoas que viam Jesus, elas se admiravam com Jesus. Só que Jesus não era o único pregador da sua época, mas Jesus era um pregador diferente. Existia escriba, existia fariseu, existiam saduceus, existia uma diversidade de pregadores da época de Jesus. Só que Jesus se diferenciava de todos. Por quê? Porque eles dizem que Jesus ensinava com autoridade. Amém? Agora presta atenção, que tipo de autoridade é essa que Jesus pregava? O que é pregar com autoridade? O que é ensinar com autoridade? O que é falar com autoridade? Falar com autoridade é falar gritando? Falar com autoridade é falar esmurrando, batendo, xingando? Porque eu não consigo enxergar Jesus gritando. Tanto é que quando Jesus precisou falar com a multidão, ele entrou num barco, afastou o barco da terra para que ele pudesse falar e todos pudessem ouvir. Eu não consigo enxergar. Jesus é maravilhoso. As mensagens de Jesus são mensagens que no escopo geral, elas são mensagens simples, só que com muita profundidade. O que é que Jesus então tem diferente para que as pessoas ouvissem Jesus e falassem assim: ele não fala igual os escribas, ele não fala igual os fariseus, ele não fala igual os saduceus, ele não fala igual os sacerdotes, ele fala como alguém que tem autoridade. Para você entender por que eles estão falando isso aqui, é porque eles acabaram de ouvir um discurso de Jesus chamado Sermão da Montanha. Nós estamos no capítulo 7. Esse sermão de Jesus começou lá no capítulo de número 5. Nesse Sermão da Montanha, para você ter uma noção, o que ele é? Ele é um conjunto de ensinamentos, dos principais ensinamentos de Jesus, tá meio que um compêndio, compilado, junto, ali nesse Sermão da Montanha. Alguns estudiosos vão dizer que o Sermão da Montanha é o segredo do sucesso. Eu entendo que o Sermão da Montanha é o manifesto do reino. Eu entendo que, assim como Jesus é o Rei dos Reis e veio estabelecer o reino dele aqui na terra, ele começa a ensinar os segredos do reino para nós. E esses segredos estão aonde? No Sermão da Montanha. O que Jesus fala no Sermão da Montanha? Ele fala quem é abençoado por Deus. Por um exemplo, lá no capítulo 5, Jesus, lá ele vai falar assim: bem-aventurados que choram, porque esses serão bem-aventurados. Aqueles que são abençoados. Você pode chorar, não tem problema. Mas fique tranquilo, porque Deus vai te consolar. Jesus vai falar, por exemplo, sobre a lei de Deus e as atitudes do cristão diante da lei. Exemplo, Jesus vai falar sobre o discípulo ser sal da terra, o discípulo ser luz do mundo. Ele vai falar sobre divórcio, ele vai falar sobre o reino. Aí, mais para frente, lá no capítulo de número 6, Jesus vai falar sobre três assuntos principais. Primeiro, ele vai falar sobre esmola, ajudar os pobres. Depois ele vai falar sobre oração. Depois ele vai falar sobre jejum. Tudo aquilo que ele vem para colocar. O meu reino funciona desse jeito. Jesus vai falar sobre o tesouro que está no céu. Sobre as preocupações da vida. Jesus fala sobre falsos profetas. Só que Jesus é por isso que eu quero falar aqui com vocês. Jesus é tão diferente de tudo e de todos, que Jesus começa a usar um negócio chamado, uma didática, chamado, como que é que eu te perguntei hoje?
paralelismo. Qual que é? Ih, meu Deus do céu. Fala de novo aí, bonitão. Ih, meu Deus do céu, agarrou também. Paralelismo. Tá vendo? O que é isso que Jesus está usando? Ele está colocando duas coisas emparelhadas, parelhos, iguais. Só que ele vai usar essas duas coisas de forma diferente. Quer ver só? Olha o que Jesus vai fazer. Ele vai falar assim: existe dois senhores, mas você não pode servir a dois senhores. Ele vai falar: existe dois caminhos. Existe um caminho largo e um caminho. Ele vai falar: existe duas portas. A porta larga e a porta. Ele vai falar: existe dois tipos de árvore. Uma árvore que dá bons e a árvore que dá maus. E aí, ele vai chegar onde a gente chegou. Ele vai falar: existem dois tipos de alicerces. Existem dois tipos de alicerces. E aqui Jesus começa a usar uma metáfora que eu acho incrível. Jesus está pregando, está falando, mas ele usa o recurso da construção para falar sobre a palavra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Jesus começa a falar: todo aquele que escuta as minhas palavras, ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, será semelhante a um homem sábio. Só que é só escuta. Coloca o versículo 24 aí para nós. Mateus 7, 24. Olha o que ele vai falar. Pois todo aquele, que escuta estas minhas palavras e a pratica, será semelhante a um homem sábio. Em algumas Bíblias está um homem prudente. Jesus está pregando, está falando. Mas a intenção de Jesus aqui não é que quem escute, só escute. A intenção de Jesus aqui é que quem esteja ouvindo ele também pratique o que ele está falando. Não entendeu nada, né? Existem níveis de relacionamento com a palavra de Deus. Existem níveis de relacionamento. Nós podemos ser igual a muita gente. Nós podemos, inclusive, o cristão pode ser, inclusive, talvez igual em relação à palavra, igual a Satanás. Ele pode conhecer a palavra. Você acha que Satanás não sabe mais Bíblia do que eu e você? A cara dos irmãos agora. Vocês estão com medo hoje? Olha para mim. Você acha que Satanás não conhece da palavra? Quem acha que Satanás não conhece a palavra? Não conhece. Quem acha que ele conhece? E conhece muito. Coloca a primeira para mim, por favor. Existem pelo menos 3 níveis de relação com a palavra que a gente pode ter. O primeiro nível aqui é um nível que eu chamo de informação. Esse primeiro nível de informação. O que é o nível da informação? É saber o que está escrito. Se eu perguntar para você, o que é que está escrito no Salmo de número 91? Quem sabe aqui? Fala aí para mim, quem sabe? Pode falar. Opa, você tem a informação. Você sabe o que está escrito. E Satanás sabe. Satanás sabe o que está escrito. E sabe mais do que a gente. Pastor, se Satanás sabe mais do que está escrito do que eu, e agora? Como eu venço? Como eu avanço? O que vai mudar a minha vida? Aí a gente pode ir para o segundo nível, que é o nível do conhecimento, que é quando eu entendo o que está escrito. Quando eu entendo o que é as asas do Altíssimo. Eu entendo o que é a sombra do Onipotente. Eu entendo quem é o pastor, do Salmo do pastor. Eu começo a entender. Conhecer, o nível do conhecimento não é só ter a informação, não é só reproduzir o texto, mas é entender o que o texto está falando. Exemplo,
Quando a Bíblia fala a respeito de dinheiro, o que a Bíblia fala? Que o dinheiro é a raiz de todos. Não é isso que a Bíblia fala? Não. Nós já erramos aqui, já perdemos até informação, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro não é um problema. O problema é se o dinheiro me tem, se ele está no meu coração. Dinheiro no bolso não é problema nenhum. No bolso é maravilhoso, o problema é ele no coração. Então não é só conhecer o texto, é entender o texto. Só que com o que Jesus está falando aqui, é que ele não quer que a gente só fique nisso aqui não. Você precisa ter informação, saber o que está escrito. Você precisa ter o conhecimento, entender o que está escrito. Mas sabe onde que Jesus quer que você chegue? No nível da sabedoria. É por isso que tem algumas traduções aí que, se você for ler, não está escrito homem prudente. Está escrito homem sábio. Porque o que é sabedoria, pastor? Sabedoria é conhecimento em prática. Sabedoria é você viver o que está escrito. Quando Jesus está pregando para os discípulos, e Jesus está falando assim: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, será como um homem sábio. Quer ter sabedoria na sua vida? Não precisa acumular informação. O que você precisa é praticar o que você sabe. Ah, você não pegou. Você não entendeu. Eu volto a dizer, sabe por que Jesus tem um segredo da autoridade? O segredo da autoridade é que Jesus tinha congruência naquilo que ele falava. Ele vivia o que ele falava e falava o que ele vivia. Deixa eu falar um negócio para você. O que vai mudar a nossa vida, o que vai mudar o nosso ministério, o que vai mudar o nosso casamento, o que vai mudar as coisas, não é o tanto que eu sei, mas é o tanto que eu pratico. Sabe o que acontece? Eu não lembro muito bem, mas eu tinha conversado há um tempo atrás com o pastor Martinho, e a gente estava falando, por isso que tem gente na igreja, 10, 20, 30 anos na igreja, e não mudou nada. Não mudou nada na vida dele. Sabe por quê? Ele não vem no culto. Ele não vem ao culto. Ele vem domingo. Ele recebe a palavra. Ele se enche da palavra. Mas o quanto daquilo que ele recebeu, ele pratica. O quanto daquilo ele coloca em ação. A gente prega 1 hora às vezes aqui, 1 hora. Às vezes tem mensagem aqui que dura 1 hora. 1 hora você ouvindo alguém falar e você não coloca nada em prática. 1 hora alguém pregando uma mensagem, 1 hora alguém te entregando chaves, 1 hora alguém te revelando segredos, 1 hora alguém passou te entregando coisa do céu para você sair daqui e amanhã continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Vira para alguém e fala, o segredo está na ação. Fala aí, fala. O segredo está na prática. Alguns aqui são meus alunos, sabem muito bem disso. Eu não cobro dos meus alunos que eles saibam a Bíblia de cor. Eu não cobro dos meus alunos que terminam o seminário sabendo de Gênesis, Apocalipse. Não. O que eu cobro é que aquilo que a gente estudou, a gente coloque em prática. Que seja pouquinho, mas que a gente coloque em prática. Eu, como pregador, não adianta eu recitar toda a Bíblia para vocês. Se eu recitar a Bíblia, eu posso ficar só no campo da informação. Se eu explicar a Bíblia, eu vou ficar só no campo do conhecimento. É por isso que eu preciso fazer o quê? Eu preciso aplicar a Bíblia. Eu preciso ler, eu preciso explicar para você, mas eu preciso aplicar a palavra. Você precisa entender que toda vez que você vem no culto, toda vez que você ouve uma palavra, toda vez que alguém libera algo de Deus para a sua vida, pode ser 1 hora. Daquela 1 hora você tem que tirar pelo menos alguma coisa para você colocar em prática. Se não, sabe quem a gente vai ser semelhante?
senão a gente vai ser semelhante aos escribas, aos fariseus. E você sabe, eu vou ler uma parte aqui do texto. Olha como que Jesus vai falar sobre eles. Eu quero ir explicando algumas coisas rápido aqui para vocês. Lá em Mateus 23, verso 25, Jesus vai falar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Jesus está falando que eles limpar o prato e o copo é errado? É isso que Jesus está falando? Não. Jesus está falando: ai de vocês, porque você limpa o exterior, tá ótimo, mas e o interior? Jesus continua dizendo assim, ó: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, do prato, porque também o exterior fique. Sabe o que Jesus está usando aqui? Jesus está usando: não adianta a gente ter aparência de crente. Aqui dentro eu preciso ser crente, aqui dentro. As minhas ações têm que ser ações de cristão, de crente. Eu ouvi uma frase do pastor Tiago que me chamou a atenção. Se eu colocar você numa garagem, ou se eu colocar você numa garagem, você vai virar um carro? Por quê? Porque você não é um carro. Você não pegou, não? Venha para o culto. Vem para a igreja. Mas o que te faz igreja não é vir. É praticar. O que te faz ser igreja não é só vir à igreja. É praticar aquilo que você aprende na igreja. Todos os dias Deus libera algo sobre você. Todos os dias Deus fala algo sobre você. E eu vou trazer para cá. Todo culto tem um louvor. Todo culto tem uma oração. Todo culto tem uma palavra. Se você quer que Deus mude a sua vida, começa a praticar aquilo que você tem aprendido aqui. Jesus continua dizendo. Jesus dá uma chegada nos fariseus. Olha o que Jesus falar: ai de vós, escriba, fariseus hipócritas, pois sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Sabe o que Jesus está falando? Alguém aqui sabe o que é cal? Sabe, Tiagão, o que é cal? Alguém aqui sabe o que é cal? Quem sabe o que é cal? Cal é... eu nem sei se aquilo é uma tinta. Mas é um produto que é branco, que você pincela lá e passa. E ele faz meio que proteção de mofo, essas coisas, não é, Tiago? É um produto branco que você passa. Sabe o que Jesus está falando? Que no sepulcro, ou seja, na lápide dos mortos, se passava o cal. E quem passava pelo cemitério olhava aquele monte de lápide de sepulcros branquinhos do cal, bonitinho, todo bonitinho. Só que Jesus está falando: fariseu, você é igual aquele sepulcro ali caiado. Por fora bonito, por fora branquinho, mas por dentro. É isso que Jesus está falando. E eu sinto uma responsabilidade de Deus para dizer para nós aqui: não adianta a gente ser lindão por fora, se por dentro a gente estiver morto. Hoje Deus quer ressuscitar você. Hoje Deus quer te dar vida. Aleluia. Como é que Jesus vai explicar isso? Como é que Jesus vai falar? Como é que Jesus está mostrando para nós o que é um homem sábio e o que é um homem imprudente? Jesus fala: aquele que me ouve e pratica, ele será semelhante a um homem sábio que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. E aí, olha lá no versículo 26. Olha lá no versículo 26. No Mateus 7, 26. Você está com a sua Bíblia, acompanha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre,
compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a casa sobre... De novo, Jesus vai dar 2 tipos de alicerce. O alicerce da rocha e o alicerce da areia. Eu não sei vocês, mas eu passei anos tentando entender como é que era esse texto. E lia, e relia, e pesquisei. E um dia eu vi uma imagem que me ajudou muito a entender. Você coloca ela, por favor? Presta atenção como é que é. O que Jesus está falando a respeito da diferença das 2 construções. Jesus está falando o seguinte: que tipo de construtor você é? O construtor, normalmente, já quando ia construir lá em Israel, já tinha uma faixa de areia. Já tinha faixa de areia. E aí alguns já construíam sua casa e pronto. Ou seja, o alicerce da casa deles estava na areia. Só que Jesus está falando que o sábio, ele aprofunda mais um pouco. Ele cava mais um pouco. Ele desce mais um pouco. E aí até o momento em que o alicerce da casa chega na rocha. Aqui, o que nós estamos observando aqui são 2 tipos de construtores, 2 tipos de pessoa. Uma que vive no raso e a outra que quer viver com mais profundidade. Uma que só vem, recebe. E aí, como diz o pastor, tem muita gente que entra aqui e sai aqui. Esse construiu a sua casa na areia. Mas aquele que quer a profundidade, Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer. Hoje Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Quem aqui... Você não precisa me responder não, fica para você. Quem aqui já chegou em casa, depois do domingo da mensagem, chegou em casa e foi ler o texto que foi pregado de novo? Foi ler aquilo ali, aquilo... Você fala, rapaz, esse negócio que o pastor pregou aqui é bom, hein? Vou até marcar aqui na minha Bíblia. Qual é o nosso nível? Que tipo de construtor nós somos? Porque a casa ali, ela representa a gente, a nossa vida. Que tipo de vida a gente tem levado? Uma vida rasa ou uma vida com profundidade? Quem nós temos sido? Aquele que ouve, vem, passa o tempo, escuta, entra no ouvido, sai no outro? Ou aquele que vem e aprofunda, penetra? Tem um negócio que me chama muito a atenção aqui. Jesus está falando assim, ó. Aqueles que ouvem estas minhas palavras. Estas minhas palavras. É no 24, ó. Estas minhas. Pois todo aquele que escuta estas minhas palavras. Jesus está falando especificamente, ele está terminando o sermão. Pastor Tiago, ele está terminando a pregação e ele está dando uma orientação. Se você ouvir estas minhas palavras que eu estou falando e pôr em prática, você vai ser um homem sábio. Você vai ser uma mulher sábia. Você vai ter autoridade sobre a sua vida. Que estas minhas palavras Jesus está falando? Vamos começar aqui. No começo do capítulo 7, sabe qual é a orientação que Jesus está falando? Ele vai falar assim, ó. Mateus 7, verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o teu argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Primeiro, tira a trave do teu olho, então cuida do teu. A primeira coisa, pastor, que Jesus está falando para a gente ser sábio, nem começa aqui em relação a ele, mas começa em relação ao meu. A primeira coisa que Jesus está ensinando aqui é como é que eu quero falar do meu irmão que tem um cisco. Argueiro aqui, o argueiro é um cisco. É
um negocinho de terra, de areia, sabe aquele negocinho de areia? Ele está falando, por que você fala para o irmão que tem um negocinho de areia ali, um cisco no olho dele, se você tem uma trave? A trave era um toco de madeira. Olha que Jesus está explicando. Jesus está explicando que para eu ser sábio, a primeira coisa que eu tenho que começar a trabalhar é, ao invés de ficar olhando muito para o outro, eu preciso começar a olhar. Opa, pelo menos teve um glória a Deus aí. Eu sei que talvez não era a mensagem que você queria ouvir, mas é o que Deus mandou eu falar. Segredo da autoridade, o segredo daqui que o Senhor está nos mostrando é, sabe o que acontece, pastor Tiago? Às vezes eu consigo enxergar em você e mapear em você um monte de erro. Só que eu nunca consegui olhar para mim e mapear os meus erros. Eu nunca consegui olhar para mim e achar a trave que está no meu olho, mas eu consigo enxergar um cisquinho que está no seu. É por isso que Jesus está falando para não julgar. Aqui não é não julgar tudo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que primeiro, para você julgar, você tem que se julgar primeiro. Não é isso que Paulo vai falar assim, irmãos? E quando você for tomar a ceia, examine-se o homem a si mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso falar? Pode? Quem é que veio aqui buscar perfeição no homem? Porque eu vou te dar uma notícia. Não tem um aqui. Um aqui perfeito. Você está achando que eu sou perfeito? Que o pastor Martinho é perfeito? Que a pastora Celia é perfeita? Você está achando que o pastor Tiago, a gente não tem defeito, que a gente não tem problema, que a gente não tem circunstâncias? Para de olhar o cisco do teu irmão, olha para você e começa a mexer em você. Começa pedindo para Deus trabalhar em você. Começa fazendo aquela oração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se dá dentro de mim algum caminho mau, Senhor, e retira isso de mim. Uma certa feita, e eu já falei isso também com os alunos, é que a gente escuta muito a palavra que a igreja é hospital. Você já ouviu isso? Já ouviu? Eu não tenho problema com a igreja ser hospital. Ótimo. Mas eu prefiro um outro símbolo, uma outra forma. A gente fala muito da igreja ser hospital. Tá bom. Mas eu prefiro entender que a igreja é igual uma academia. Pastor, sério? Sério. Porque tem muita gente que se ela tem a mentalidade de igreja hospital, ela só vem e quando ela recebe a cura, conheço um monte assim. Conheço um monte que veio, pediu a salvação, pediu a libertação, pediu a prosperidade e aí recebeu. Quando recebeu, pastor Tiago, nem no culto aparece mais. Aí eu prefiro pensar na igreja como academia. Sabe por quê, Tiago? Na academia você vê o perfil. Eu nem fui muito para academia. Eu não gosto muito desse trem, não. Mas quando eu fui uma vez lá na academia, eu observei um negócio. Tem um perfil de todo mundo, pastor. De todo jeito. Lá na academia tem o magrinho, tem o gordinho, tem o fortinho, tem o fortão. E sabe o que eu aprendi? Que nenhum deles quer sair de lá. Porque o magrinho vai alcançar o estado, mas ele quer manter. O gordinho vai chegar no estado, mas ele quer manter. O fortão quer sempre manter. Aqui é o lugar onde Deus está te trazendo para você manter o que Deus está te dando. Agora, a coisa mais engraçada, deixa eu explicar. A coisa mais engraçada que tem é um magrinho que chega e fica olhando o gordinho. É mais engraçado. Aí o gordinho olha esse magrinho. Esse magrinho. Enquanto isso, a maioria das vezes, sabe o que eu vejo? O fortão, Tiago, não está olhando para ninguém. Ele está focado no dele. Ele está fazendo o dele. Você não pegou isso.
Foca, irmão, começa a olhar para você, começa a pedir para Deus fazer um check-up em você, mostrar para você as suas deficiências. Eu peço a Deus para que mostre as minhas deficiências, para que a gente consiga tirar a trave dos olhos. Aí, quando eu tirar a minha trave, eu consigo ajudar o meu irmão. Primeira coisa que Jesus está falando aqui, então, que eu preciso ouvir e praticar essas palavras. A primeira coisa é, eu preciso parar de olhar para o outro, olhar para mim, me consertar, para aí sim eu poder. Eu vou falar um negócio para vocês aqui que muita gente vai se espantar. Lá em casa eu falo para minha esposa e para minha filha, eu amo vocês, mas eu amo Deus em primeiro lugar. Primeiro o Senhor, primeiro eu com Deus, aí sim vem vocês. Não é nem meus alunos, não é nem outras pessoas, é vocês. Mas primeiro Deus. Só que tem um negócio que elas acham engraçado. A minha filha falou assim, ô pai, quem que você tem que cuidar mais? De quem que você tem que cuidar mais? Não sei quem tem filha mulher aí, já vai preparando, viu, Marcelo? Ela fica assim, de quem você tem que cuidar mais, pai? De mim ou da minha mãe? Eu falei, de mim. Ela olhou assim, eu falei, porque eu tenho que cuidar de mim para estar bem, para mim poder cuidar de vocês. Deus está começando a tratar com algumas pessoas aqui. Deus me trouxe para te dizer que Ele não abriu mão de você. Ele me trouxe, Ele me colocou para pregar essa palavra aqui, para dizer para você que Ele quer trabalhar em você, porque você ainda vai ser muito usado na mão dEle. Logo em seguida, sabe o que Jesus vai falar? Vai falar no versículo 7, pedi e dai-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedem. Segunda coisa que Jesus está falando aqui é que eu preciso praticar um negócio chamado oração. Só que para Deus ouvir a minha oração, eu preciso estar bem relacionado aqui. Eu preciso estar bem. Tem gente que passa o dia todo falando mal do outro e quer que Deus fique ouvindo sua oração. Tem gente que passa o dia inteiro reclamando dos negócios e quer que Deus ouve as orações. E Deus está falando, mesmo vocês sendo mal, eu sei dar o que é bom. Mas primeiro... Logo em seguida, Jesus está falando sobre acautelai-vos, porém, dos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas. Por seus frutos os conhecereis. A toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus. Deixa eu falar um negócio. Você observou, presta atenção, que Jesus não está falando para eu julgar profeta? Você observou que na Bíblia, você já percebeu que a Bíblia não manda eu julgar profeta? Já percebeu ou não? A Bíblia manda eu julgar o quê? A profecia. Por quê? Porque é pelo fruto que se conhece. Eu já preguei isso aqui na igreja. Eu quero voltar a repetir isso aqui. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você tem se alimentado. Aqui Jesus está falando de profeta, sim, mas Ele está nos dando um princípio, que a gente conhece a árvore pelos... Tem gente que tem se esbaldeado, se enchido de um monte de coisas ruins, porque a árvore que ela está consumindo é uma árvore má. Eu já falei, eu vou repetir. Eu tenho um negócio aqui comigo, eu fico muito preocupado com o que eu escuto. Então eu faço o máximo possível para ser seletivo naquilo que eu escuto. Eu não saio ouvindo um monte de coisa. Eu não sou o pastor que fica ligando no jornal nacional. Não assisto o Jornal Nacional. De manhã, quando eu acordo, pra vocês terem uma ideia como que eu sou chato nesse ponto aqui. Essa semana minha esposa, a gente acordou, minha esposa
Eu falei, bom dia. A minha esposa, você viu que não sei o que, que não sei o que? Eu nem acordei ainda. Você já está me dando informação ruim. Cuidado com com os frutos que você consome, porque muitas vezes a árvore é má. Agora presta atenção, eu vou caminhando aqui para a gente finalizar. Tem uma coisa que vai acontecer nas duas situações. Tanto na vida do homem sábio, quanto na vida do homem imprudente, do insensato. Tem coisas que vão acontecer na vida dos dois. Deus não está falando, e aí eu acho isso incrível. Deus não está falando que você fica isento das coisas. Olha o que vai acontecer. Mateus 7, 25. Você está aí na Bíblia? Você está aí? Mateus 7, 25. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra a casa, e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre... Vai lá para o versículo 27 agora. Olha o 27. Olha o contraste. Vai acontecer a mesma coisa. Desceu a chuva. Correram as torrentes do rio. Soprou os ventos. Bateram com ímpeto. Foram contra aquela casa. E ela... Porque foi... E foi grande a sua... Sabe por quê? Porque estava firmada na... Deus não está falando que o homem sábio... Ser sábio, viver a palavra, colocar a palavra em prática, vai te ausentar da tempestade. Ele não está falando isso. Ele não está falando nada disso. Ele não está falando que aqui tem Mulher Maravilha. Ele não está falando que aqui tem Superman, que nada vai mexer com você. Não, ele está falando, ó, a chuva que vem sobre o imprudente, vem sobre o sábio também. Os rios que vêm na casa, que vêm para derrubar a vida do imprudente, do insensato, vem para o sábio também. A tempestade que atinge o insensato, atinge a sua também. Só que tem uma diferença. A casa do insensato, como ele vive uma vida rasa, como ele não tem profundidade, a primeira luta que vem, a primeira tempestade que vem, o primeiro problema que vem, ele quer abrir mão de tudo, ele quer largar tudo, e aí cai e a queda é feia. Mas se você tem profundidade com Deus, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir rio, vai vir dificuldade, mas nós estaremos de pé. Aleluia! Não existe diferença, Tiago, de circunstâncias. Existem circunstâncias diferentes. Mas não significa que você e eu, nós estamos isentos, pastor, de luta? Nós estamos isentos de prova? Eu sou o pastor Tiago. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu aplico a Bíblia. Esse negócio de pandemia não existiu para mim, viu? É assim que acontece? Não. Veio. O sol nasce sobre a vida do prudente e do imprudente, do sensato e do insensato. A questão é como é que nós estamos vivendo uma vida rasa ou uma vida de profundidade. O cerne, o norte dessa mensagem, o que Deus mais colocou no meu coração para te dizer é isso: sai do raso. E é tão de acordo com o que Deus tem falado comigo, que no domingo retrasado, o pastor Tiago Gregório pregou isso aqui. Quem lembra disso? O pastor Tiago Gregório pregou Ezequiel 47. Vamos parar do rasinho e vamos profundo. Profundo. Deus quer mais você. Deus quer que você saia do raso. Deus quer que você viva uma vida de profundidade com Ele. Deus não quer que você leia a Bíblia mais do mesmo jeito. Deus quer revelar coisas para você. Deus não quer mais aquelas orações do mesmo jeito. Deus quer falar com você no momento que você... Eu não sei você, mas Deus ainda fala.
Sai do raso. Tenha profundidade. O segredo da autoridade, sabe qual é, pastor Tiago? É que Jesus não ficava no raso. Jesus era simples, mas era muito profundo. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Essa passagem é tão importante, essa questão da Bíblia, da prática, ela é tão importante que depois, Tiago, o meio-irmão de Jesus, irmão de Jesus, ele vai falar assim: não sede somente ouvinte, mas sede. Se repete tanto isso, Luan, é porque alguma importância tem. O segredo da autoridade é sair do raso e ir para a profundidade. O segredo da autoridade não é só falar, ou melhor, não é só ouvir. É tantas coisas que eu ouvi aqui. Pastor Martinho já prega 1 hora aqui, e às vezes a 1 hora da mensagem do pastor Martinho, eu não pego tudo. Mas 1 ou 2 coisas que ele falou, aquilo ali eu falo, essa semana eu vou fazer isso aqui. Tem 2 coisas que ele falou para mim que é chave e eu vou colocar isso aqui. Muda sua mentalidade, irmãos. Aqui a gente não vem para te dar informação. A gente não vem aqui, você não vem aqui só para ter informação. Você não vem aqui só para adquirir conhecimento. Você vem aqui para Deus te fazer mais sábio. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de sabedoria. Eu vou fazer um apelo aqui e eu vou ser muito sincero. Eu não gosto de que a gente vive no automático, sabe? Aquele piloto automático. Sabe, quando a gente faz, as pessoas já estão assim. Eu gosto de pessoas que pensam. Então pode ser que a igreja toda venha, pode ser que uma pessoa venha. Mas eu quero fazer um apelo para quem quer uma mudança de vida hoje. Quem quer sair do raso e viver a profundidade de Deus. Eu queria que você viesse aqui na frente. Se você não tem essa intenção, não tem problema, fica aí no seu lugar. Mas se a sua intenção é aprofundar, se a sua intenção é intimidade, vem aqui para frente. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória. Isso é o momento, agora é o momento da profundidade. Isso, fecha o teu olho. Não olha para ninguém do teu lado não. Fecha o teu olho e vai mais fundo. Vai mais fundo, vai mais fundo. Senhor, e Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim, e teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em tuas mãos, nós queremos, Senhor. Eu quero ir mais fundo, mergulha na presença dele, mais perto, onde eu te encontro. Vai. No lugar secreto, vai. Aos teus pés me fecha os teus olhos e fala com ele. Pois a tua glória. Fecha os teus olhos e aprofunda agora. Vai! Vai! E tudo que eu mais quero é te ver. E vamos com tua glória e poder. E tua majestade é real. Tua voz. E tudo que eu mais quero é te ver. E vamos com tua glória e poder. E tua majestade é real. Tua voz.
Onde eu te encontro, Deus, no lugar secreto, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, feche seus olhos só por um instante. Fique com os seus olhinhos fechados nesse momento. Querido, com os seus olhos fechados, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Não tem sido à toa as mensagens que estão sendo pregadas aqui nessa igreja. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor Tiago? Porque eu literalmente estou acreditando que Jesus está voltando mesmo. E Deus, Ele parece que Ele quer do povo mais profundidade, mais intimidade, mais perto. Chega do evangelho, ser de longe, de ouvir falar, chega, gente. Deus, Ele quer algo novo para nossas vidas. E Ele quer realizar, pastor Tiago, grandes coisas nas nossas vidas antes da volta do Filho dEle. Sabe por quê? Porque você nasceu para reinar, querido. Você nasceu para ir além. Você nasceu para ir além do que você imagina. Não pelas suas forças, mas porque Deus é forte. Porque Deus pode. Então nessa noite, oh Deus maravilhoso, ah Senhor, perdoa os meus pecados primeiramente aqui, Deus, antes dessa oração. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, os meus erros, Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas eu vou convidar esse povo agora a ir mais no profundo, ir lá para o profundo, onde ninguém vê, onde o raio do sol não chega, onde a escuridão, o que ilumina é só a luz de Deus. Deus está te convidando nessa noite, querido. Vai lá para o fundo. Vamos viver aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Ei, eu vou repetir aqui, ó. Não vamos ficar lendo o que Deus tem nas nossas vidas. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos viver. Levanta a mão para o céu aí, crente. Levanta a mão para o céu. Repete aí para você. Fala: Deus, eu quero viver. Eu quero ir mais profundo, Deus, nos teus mistérios. Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora, Deus, a sua presença, Deus. Nós clamamos agora nesse momento, Pai. Vem, Senhor, faz a gente mergulhar, Pai. Nós não queremos ficar mais no raso, Pai. Nós não queremos ficar só com águas nos joelhos. Não queremos ficar só com águas nos lombos. Mas nós precisamos de mergulhar, Pai. Ah, Tiago, mas o meu ar vai acabar. Eu não conheço onde eu estou mergulhando. Ei, não importa. Se você não conhece, não importa. Porque Deus vai trazer conhecimento para a sua vida. Deus vai trazer algo novo para a sua vida. Declare em nome de Jesus. E tudo que eu mais quero, Deus, ei, e tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Declare, Emanuel, solta a sua voz aí, vai, aleluia. Solta a sua voz, mergulha, 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 mergulha. E tudo que eu mais quero é te ver. Ei, ei, ei. E sua majestade é real. Mergulha, 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 mergulha na presença dEle. Aleluia. Ei, ei, ei. Só a igreja, vai, declare. Quero aleluia. Ir mais. Onde eu te encontro. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Se entrega para Ele. Se entrega para Ele. Se até aqui você ouviu, de hoje em diante você vai viver. Se até hoje você ouviu, de hoje em diante você vai viver. Chegou a hora de você viver o que Deus tem para você. Chegou a hora de você viver o que a palavra diz que você tem. Chegou a hora de viver aquilo que Deus mandou você viver. Chegou a hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Chegou a hora de sair do raso e mergulhar mais fundo. Chegou a hora de você buscar mais. Se você estava parado até hoje, hoje é o dia de você avançar. Começa a avançar hoje. Recebe essa palavra profética. Hoje é o dia que você começa a avançar. Recebe essa palavra. Oh, Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor?
Você pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Volte para o seu lugar dando um glória a Deus. Volta aí dando um aleluia. Volta falando algo para Jesus. Aleluia. Irmão, nesse momento nós vamos estar cultuando o Senhor com nossos dias, nossa oferta, trazendo o que tem de melhor das nossas vidas para o Senhor. Porque Deus deu o melhor de si por nós. Ele enviou seu Filho para que morresse a nossa morte, para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Você que vão ficar de pé, irmãos. Você que trouxe seu dia, sua oferta, levante e consagre o Senhor. Você que não trouxe, abra sua mão para que Deus possa lhe abençoar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu apresento a Ti, não os dízimos e as ofertas, mas os dizimistas fiéis e os ofertantes fiéis na Tua presença, para que o Senhor faça cumprir neles a Tua palavra, que sobre aquele que for fiel no pouco, será colocado sobre muito. Por isso eu abençoo o Teu povo nesta noite, aqueles que trouxeram, aqueles que não trouxeram, para que o Senhor possa abençoar cada um conforme o Teu querer, segundo a Tua vontade. Por isso nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por cada vida que presente, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, irmãos. Glória a Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Declara a igreja do Senhor a honra. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Vamos celebrar e diga a honra. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. E é pra dizer e que eu te pertenço. Deus, que eu te pertenço. Só quem pertence a Ele aí. Que eu te pertenço. Eu? Ai, amém. Só um recado que eu tenho para dar aqui, gente. Sábado que vem, né, senhor Alan? O que vai ter aqui na igreja? Sábado que vem? Que horas, Alan? 19h30. Dado recado. A gente não conseguiu fazer o vídeo com algumas pessoas aí, né? Mas sábado que vem, culto de jovens aqui na igreja, tá bom? Convida, se você conhece algum jovem aí. Eu estou muito feliz mesmo. No encontro de casais, o Luan trouxe um casal muito top aqui, sabe? Jovens também, igual a gente assim. A menina até cantou aqui. Rafael e a Giovana. Fiquei muito feliz, viu, Luan, ter trazido eles. O encontro de casal foi uma bênção, né? Até fruto está dando, né? Glória a Deus por isso. Então, sábado, 19h30, culto de jovens aqui, vai ser uma bênção. A gente está fazendo o culto de jovens uma vez por mês, porque a gente está tentando firmar isso, fazer um culto legal, chamar pessoas legais, né? Porque uma coisa é certa, sabe, gente? Eu não sei se vocês estão vendo aqui as palavras, tudo que está acontecendo aqui na igreja. A gente está tentando fazer aqui na igreja tudo com muita excelência. Nós não somos os mais ricos, os melhores, mas tudo aqui está sendo com muita excelência. As palavras, os louvores, a estética da igreja. Então eu creio que Deus está nesse lugar. Amém? É só isso aí. Culto de jovens, então, sábado que vem às 19h30. Amém, irmãos? Amém ou não amém?
Irmãos, glória a Deus. Vou passar os recados da semana. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. Nas segundas-feiras, a gente trocou com o pastor as segundas pelas terças. E nas segundas-feiras a gente está tendo aqui a mentoria bíblica. Não é um curso, é uma mentoria bíblica. Então, nesse momento a gente está entrando para o 6º mandamento, não é isso, Thiago? Para o 6º mandamento. A gente já está estudando algumas coisas aqui. Então, nós estamos estudando cada segunda-feira, por exemplo, um mandamento. E aprofundando nesse mandamento. Então, você que quiser conhecer mais, aprofundar mais, se você quiser saber mais da palavra do Senhor, você pode me procurar no final do culto, que a gente ainda tem vagas para mentoria nas segundas-feiras às 19h45. Amém? Terça-feira foi mudado o culto da família da segunda para a terça. Terça-feira o grande culto da família. E aí vai começar já no segundo elo, não é isso, pastor? É o segundo ou é o primeiro? É o segundo. Segundo elo da campanha a respeito da questão do empreendedorismo. Então você, irmão, que tem um sonho de empresa, de negócio, escreve uma carta para Deus, escreve um pedido, escreve o seu sonho, traz seu CNPJ, e aí a gente vai colocar lá na arca, lá, a arca lá atrás, lá, ó. A arca está lá. A gente coloca a arca lá, vai ter oração aqui, traz a peça de roupa, né, pastor? Ainda está tendo as orações aqui? A gente coloca objetos aqui, faz as orações. O culto da família já tem e vai ter muitos frutos ainda. Já tem muitos, para quem olha o Tiagão, o pessoal que é ainda mais novo na igreja, quem olha o Tiagão lá, o Tiagão é fruto do culto da família. Então, Deus tem feito grandes coisas. Se Ele fez na minha vida, na vida do Tiagão, Ele vai fazer na sua também, em nome de Jesus. Amém? Pastora, quarta-feira tem das mulheres? Né? Nessa quarta-feira é online. Nessa quarta-feira, então, das mulheres online. Quinta-feira a gente tem o nosso culto Fire. E aí eu estava até conversando com o pastor a respeito disso. E aí vou estar mais presente nas quintas. Fechei com o pastor aqui. Eu estava com muitos afazeres. Vou abrir mão de algumas coisas. Vou estar aqui todas as quintas-feiras para estar auxiliando o pastor. Mas a gente quer fazer um negócio também diferente. Então depois o pastor falou para a gente sentar e a gente vai fazer uma quinta Fire. Vamos falar sobre avivamento, vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre os dons, porque Deus ainda fala, Deus ainda batiza, renova, cura, liberta. Ele ainda faz essas coisas. E aí a quinta-feira a gente quer concentrar para que Deus comece a operar grandes coisas no nosso meio aqui. Quem quer receber dons da parte do Senhor aí? Amém? Sexta-feira tem a oração com a Cláudia, às 7h30, não é isso, Cláudia? 7 horas. Oração com a Cláudia, 7 horas, e tem 7h30 é a célula, não é isso? Célula dos adolescentes. Como o pastor Tiago já disse, no sábado nós temos o culto de jovens, então todos os jovens convocados, só os jovens, né? Pode vir. Irmãos, domingo, na parte da manhã, eu tinha finalizado sobre ansiedade hoje. Só que faltou alguns tópicos e o pastor falou para mim terminar esses tópicos no próximo domingo. No próximo domingo, eu vou falar sobre 3 tópicos a respeito do Salmo 23 que nos ajudam contra a ansiedade. 3 tópicos no Salmo 23 que nos ajudam contra a ansiedade. Eu vou terminar o Salmo 23. Você, irmãos, vem para a escola bíblica dominical, vem se fortalecer. Eu falo muito isso com o pastor Martim. A minha formação, a formação do pastor Martinho, a maior veio da escola bíblica. Então, Deus quer te fortalecer na palavra. Mas você precisa estar aqui no domingo de manhã na escola bíblica. E no domingo à noite, a gente vai ter um grande culto de celebração com o pastor Flaviano. O pastor Flaviano vai vir lá da Igreja Batista Ministério Aliança e vai vir fazer a parte da pregação, da ministração. Então, venha com o coração aberto para entregar e para receber da parte do Senhor. Amém? Amém ou não amém? Tem mais algum recado, irmãos? Tem mais algum? Então vamos ficar de pé para a gente orar e finalizar? O pastor está falando que o pastor Flaviano é um homem de Deus, um profeta. Deus usa muito ele mesmo. Então venha com o coração justamente na expectativa de que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Se possível for, eu vou ter uma ousadia aqui. Você pode fazer um jejum essa semana? Você pode tirar um dia da semana e faz um jejum.
Já entrega algo para o domingo, já esperando que o domingo Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a tua igreja, te entrego os teus filhos, a tua filha, Senhor. Os teus filhos que vieram aqui. Deus, nós somos gratos a ti. Nós somos gratos, Senhor, porque nós ouvimos a sua voz através da oração. Nós ouvimos a tua voz através dos louvores. Nós ouvimos a tua voz através da palavra. Nós entendemos que o Senhor está falando e tem falado no nosso meio. Senhor, eu oro para cada filho, cada filha tua, Senhor. Leve-os em paz e em segurança. Senhor, nos dê uma semana de vitórias, de bênção, Senhor. Que algo sobrenatural aconteça nessa semana nas nossas vidas, Pai. Nós vamos viver a tua palavra, Senhor. Senhor, é o que nós oramos no nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: amém. Vá em paz.